E aí, pessoal, timeline tricolor desta quinta-feira vai falar do planejamento do Grêmio, vai falar das contratações que Mano espera para agora, vai falar do preço que o Grêmio pagou por Alex Santana e também algumas ideias do candidato Paulo Calef à presidência do Tricolor. Ele anunciou ontem a sua candidatura e tem outros assuntos para a gente tratar por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, mercadão da informática. Você precisa conhecer a maior loja de informática do sul do Brasil. E o recado hoje é para quem compra para empresas. Se você é o comprador das empresas que tem essa incumbência de comprar material de informática, você vai ter um atendimento personalizado, um atendimento pronto para você receber no mesmo dia, para você ter uma equipe que vai lhe atender todos os detalhes, tudo que você precisar, você recebe. mercadãodainformática.com.br. Gente, timeline tricolor, tem muito assunto para a gente tratar por aqui. O Grêmio que trata de reforços tem, por exemplo, já uma ideia de Mano Menezes. GZH fez uma matéria hoje falando do que espera Mano Menezes para completar o grupo. E ele fala em 3 jogadores. Um já chegou. Chegou hoje pela manhã em Porto Alegre, Alex Santana. E mais um zagueiro e um meio atacante. Parece que o Grêmio diminuiu um pouco aquela ideia de 5, talvez 6. Então, são 3 os nomes que Mano espera. Um zagueiro destro, que joga pelo lado direito. Um camisa 5, volante, que é o Alex Santana. E um meio atacante. Essa é a expectativa de Mano Menezes para essa janela. Alex Santana, como eu disse, chegou hoje em Porto Alegre. E nós vamos aqui já tratar do valor dele. Porque hoje o Rodrigo Vessone, setorista do Corinthians, disse que o Grêmio pagou $100 mil, cerca de R$560 mil, pelo empréstimo até 31 de dezembro de 2025. $100 mil. Dentro dos números do futebol, não é nada escandaloso. Nada escandaloso. Pelo contrário, o que nós temos visto nesse momento são valores muito altos. Para você ter uma ideia, o Grêmio pagou $500 mil ou 500 mil euros pelo empréstimo do Duqueiroz. É outro mercado. Agora, uma coisa um pouco diferente, um pouco melhor. Por quê? Porque agora tem Filipão e Mano Menezes tomando a frente. Algo que era a cargo antes do Luiz Wagner Vivian, e parece que a coisa está mudando lá, o que é muito importante. O planejamento do Mano também está definido, tá? Também está definido. O Mano fez uma entrevista exclusiva para os veículos da RBS e ele acredita muito que o Grêmio vai melhorar, tá? Vai melhorar. Ele diz que o Grêmio ainda está ajustando, mas que o Grêmio deve ter 3 jogos preparatórios no período de 20 dias, né? Um jogo com o São José, decisão da Recopa, deve ser marcada para esse período, e o Grêmio vai usar algumas peças para dar ritmo de competição em 3 jogos. Então, acho muito interessante, lembrando que 10 dias serão dados de férias a partir do jogo da semana que vem contra o Corinthians. 10 dias, depois dos 10 dias o Grêmio retoma, faz 3 amistosos e começa então a temporada efetivamente, ou a segunda parte dessa temporada, que é de fato muito complicado. O Grêmio vai trabalhar de forma muito contundente para fazer um time muito mais competitivo, tá? Muito mais competitivo. Essa é a ideia do Grêmio. O Grêmio faz isso de uma maneira mais forte, tá? O Grêmio acredita que o trabalho vai evoluir, os jogadores estão aí. Todos acham que o grupo está rendendo menos do que poderia render e colocam muito isso na parte física. Vamos ver. Sondagem por Mike, o portal do gremista hoje diz que o Grêmio está atento ao mercado, fez recentemente sondagem ao lateral direito Mike do Palmeiras. Muito bom jogador, né? Muito bom jogador.
32 anos, mais veterano, mas bom jogador. O que eu posso dizer sobre isso, tá? Não tá no escopo da entrevista que o Mano deu. Então, as especulações, a partir do momento em que o Mano fala que são 3 posições, três reforços, um é o volante que já foi contratado, um é um zagueiro de pé direito que todo mundo já sabia, e o outro é o meio atacante, perde valor. Mas um jogador que pode fazer pré-contrato a partir da metade do ano, porque tem contrato com o Palmeiras até o final de 25 e aparentemente não deve renovar lá. Então, é um jogador. Mas é preciso dizer que a partir da entrevista dele, isso perde muito valor, né? Perdeu muito valor. Uma situação aqui que a gente precisa colocar é que o jogo Brasil e Chile, em setembro, deve ser em Porto Alegre. E a Arena do Grêmio é o estádio mais cotado nesse momento para receber o time brasileiro, o time do Carlo Ancelotti. Um jogo de eliminatória, então é interessante a gente colocar. Tá certo isso? Aparentemente ainda não, mas é algo que a gente precisa colocar aqui. Um dos pontos que eu separei, que a gente ainda não falou, é sobre as candidaturas, né? Eu falei sobre a candidatura do Marcelo Marques, meu amigo Marcelo Marques, que foi na segunda-feira o anúncio. Ontem o Calef fez o seu anúncio, Paulo Calef, que eu também tenho boa relação, no canal do Bagé e da Rádio Mortal, mas eu acabei não falando dos 2 profissionais que ele anunciou ontem. Darley como gerente de futebol e Maico como coordenador técnico. O que isso quer colocar aqui? Por que eu faço questão de trazer esses nomes aqui para discussão? Tá? Porque o Darley é um ente político do Grêmio, que deixa de ser um ente político. Darley, por exemplo, era líder de uma chapa que botou lá 40 e poucos conselheiros. E ele se une, né, junto com ele a parte política, obviamente, e deixa no Grêmio essa função para voltar a ser profissional. Né? O Darley, que foi um dos maiores goleiros da história do Grêmio, volta como gerente de futebol em caso de vitória de Paulo Calef. E Michael, que é um jogador vitorioso, que está na calçada da fama, que está estudando, seria o coordenador técnico. A chapa de Marcelo Marques ainda não anunciou os seus profissionais. Marcelo Marques indicou ali a questão do Filipão, mas oficialmente não. O Calef já foi mais contundente, porque aparentemente já tem esses contratos aí definidos e tem esses 2, não é o diretor executivo. Então, é interessante porque nos próximos dias a gente deve ver também do lado do Marcelo Marques essa situação. Tem outras coisas que nós vamos aos poucos discutindo sobre eleição. Acho que nesse período aí, sem jogos, nós vamos fazer. Quero ver se eu faço uma entrevista com o Marcelo Marques, também com o Paulo Calef, para a gente poder trocar ideias, e também com o Denis Abraão, que segundo o que eu sei, também se mantém com a ideia de ser candidato à presidência do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.